esses anos de tantas marcas, foi no ano de 98, em abril. Eu entrei num templo, numa igreja, eu entrei ali destruída, tomando 2 antidepressivos, na mão dos médicos, entrei a miséria em pessoa, eu sei como eu entrei. E ali o Senhor trouxe para mim os versículos de Mateus 11, do 26 ao 30, que diz: vinde a mim, que é um convite aí que estende também a todos que estiverem ouvindo este programa, assistindo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Encontrei esse descanso. Na hora que você escutou essa palavra, desse convite que foi anunciado neste culto, você entendeu que era você? Você entendeu esse versículo? Você aceitou de prontidão, com entendimento, o que isso significava? Entendi, porque foi algo rema. Quando a palavra é rema, ela é pessoal, é individual, é direcionada. Então o Senhor me revelou esses versículos para mim, saíram como fogo, foram assim, vieram como fogo em confronto à vida de cansaço que eu estava. E o pano de fundo, ou seja, o alicerce que eu tinha era de uma mãe que orou 10 anos. E Deus disse para ela: descansa, ela não vai se perder, será uma missionária, vou virar o cativeiro. Então não tem quem ore mais por alguém do que uma mãe por um filho. Então não tinha como dar errado, uma biografia que não tinha como dar errado, porque ali era o dia de Deus para mim. E naquele dia eu confessei a Jesus, estava com 24 anos de idade, eu confessei, falei: Deus, está aqui a dança do ventre, faço uma troca, a moda, namoros, até família, eu lanço tudo, plano de saúde, dinheiro, a busca pela fama, não quero mais, Senhor, eu ponho tudo no teu altar, eu quero paz, quero o nome no céu, quero perdão, quero vida eterna. Você sentiu essa aceitação? Porque como você compartilhou também no bloco anterior, dessa busca por se sentir rejeitada, não amada, quando você aceitou o Senhor na sua vida, houve esse preenchimento desse vazio de rejeição na sua vida? Instantâneo. O preenchimento foi instantâneo. O vazio que eu tinha era do tamanho de Jesus de Nazaré. Foi preenchido, sim, era como se eu estivesse voando, eu estava como uma pluma, e ali eu podia partir para a glória. Naquela hora eu podia falecer dentro do templo. Falei: meu nome está no céu, eu fui perdoada de tanto pecado. E ali houve um processo de renúncias e várias quebras, né? Batalhas espirituais, houve um tempo para cura. Eu não ministraria esse testemunho como eu ministro hoje no Brasil inteiro, vários estados, 2.000 igrejas. Eu já entrei, assim, já idas, as minhas idas, deu 2.000 templos. Então eu não iria se eu não tivesse esse preparo, um preparo profundo com o Senhor de um tempo. Houve um tempo, sim, de um preparo profundo, de quebras no mundo espiritual, renúncias, porque houve ocultismo, né? Houve aqueles pactos no sentido de ter me aliado em várias consagrações, me uni a várias pessoas na vida antiga. Então me desliguei na alma de tudo isso, e Deus me pediu, o Senhor me pediu que eu ministrasse essa história. Nem sempre Ele pede para outros. Nem meus irmãos passaram tanto quanto eu em profundas trevas. Não saíram para contar. Mas eu, como João 4,39, adúltera virou missionária, Lucas 8,39, o ex-gadareno virou missionário. Está provado na Bíblia que viraram ex-adúltera, ex-possesso. Então há uma prova, pelo menos nesses 2 versículos, de que se tornaram missionários, voltaram para contar. Não é pecado voltar para contar, se o motivo for nobre. Provérbios 11,30 diz: quem ganha almas é sábio. Eu tenho ganhado centenas de vidas. Graças a Deus. De todas essas mudanças, de todos esses livramentos que Deus foi te limpando, essa cura que Ele foi fazendo Glória na sua ao vida. Senhor. Qual delas é mais impactante para você? Qual daquelas que você, às vezes, no seu racional, no seu lado humano, imaginava: não, essa aqui para tirar da minha alma vai ser difícil? Não, qual foi a mais difícil? Não tem como esquecer, Adriane. Quando eu cheguei na igreja, havia uma perturbação que me levaria a um psiquiatra. Eu já estava no médico que me encaminharia para um psiquiatra. Então, eu estava numa perturbação que eu falei: Deus, o Senhor pode me perdoar e me matar. Orei 3 vezes para Ele me matar.
Falei, Deus, eu não quero viver, não vale a pena. Vale a pena o perdão e que o Senhor me leve. Era uma perturbação 24 horas, fortalezas de morte, que se for na psicologia hoje daria o nome de síndrome do pânico. Um pânico terrível, 24 horas. E num culto, num sábado, culto de jovens, Deus levanta alguém ali, uma profetisa, ela me abraça e só ela e eu e Deus, em silêncio ali, palavras silenciosas. O Senhor diz, filha, até hoje, vários demônios, eles têm se reunido no inferno para destruir você na mente. Você não tem tido paz, fortalezas de morte. Mas hoje guarda este dia, guarda esse momento. Guarda, porque a partir de hoje, nunca mais eles te atormentarão. Eu desço hoje no inferno. Como assim? Apocalipse 1, 17, 18, Jesus disse, eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Ele diz, filho, eu desço hoje no inferno, eu desfaço essa audiência e tu terás paz. Então fui em psicólogos, ia ser encaminhada para um psiquiatra, remédios antidepressivos, e aquele quadro eu sei que não foi o médico. Naquele sábado, encerrou-se aquele ciclo de perturbação ininterrupta, e houve uma cura profunda, e eu choro ao relatar que para mim, foi o fato mais marcante de todos. Depois do perdão e da conversão, foi esta cura. Que maravilha, que benção. E lógico, que como você já disse aí há pouco, não são todos que são chamados a levar o testemunho da sua própria vida às pessoas e usar isso como instrumento nas mãos do Senhor mesmo para impactar vidas. E você então foi chamada pelo Senhor para ser uma missionária a partir daí. E você tem passeado aí, porque é um privilégio poder levar, é um passeio você poder levar até as pessoas, né, a palavra de Deus e divulgar o poder de Deus na sua vida, transformador da sua vida. Verdade. E você então, até em função disso, você tem divulgado e também lançado, né, os testemunhos, dando a oportunidade de quem quiser também, não puder te assistir, mas poder comprar isso aqui e levar e presentear alguém que esteja passando pela mesma vida, pela mesma história. Não é isso? Você tem usado então desses testemunhos de pregações, de ministrações que você tem feito, colocou isso em DVD para que outros possam ter acesso a isso. Fala um pouquinho desse trabalho para nós. São ferramentas de suporte. Nós gravamos com chaves, não é comércio, não é negócio, mas são chaves para abençoar pessoas e para divulgar a minha biografia, que hoje vale a pena ser contada, e de que a minha história deu certo com Cristo. Deus me deu aí Jó e a virada do seu cativeiro. Estou pregando sobre Jó, pregando sobre Jeremias, pregando sobre José, contando a minha história num DVD específico. Louvor e adoração, um estilo de vida também é um tema. Então hoje com CDs, com DVDs, nós temos um site também com material evangélico, óleo de unção para todas as nações. Então hoje um esposo missionário, né, o missionário Marco Aurélio, a missionária Sofia, minha filha que vai fazer 5 anos. Somos uma família missionária em tempo integral, estados, cidades, Grande BH. Então sempre ganhando vidas e se ocupando com pessoas, né? Então nós temos os contatos, as pessoas vão estar aí tendo acesso ao contato nosso, e-mail, missionarionaslara.bol.com.br, o site www.oleodeunção.com.br, o celular 8815-8872. Então hoje em tempo integral, divulgando. Alguns não entenderam quando eu comecei a ministrar o testemunho, por ser muito forte. Diziam, conta 20%, conta mais leve, conta mais superficial. Mas o Senhor tratou comigo em congressos no interior de São Paulo, Caçapava, Cruzeiro. O Senhor disse, não, a sua vitória está em contar o integral. Aí contando o integral, as pessoas me procuram às vezes no banheiro da igreja, corredores, salas, chorando. Dizendo, missionário, eu passei 5% disso. Passei 10%, passei tudo. Eu nunca contei nem para o meu pai, mas fui molestada.
Outra me procurou, fui molestada pelo meu pai, passei por aborto, passei por isso tudo, nunca pude contar. Então ali elas me abraçam, a gente chora junto. Que maravilha. Então vale a pena por isso. Maravilha. Ô Nájila, realmente é impactante e eu quero deixar um recado para as pessoas em casa que por vezes ficam por entender. Por que a gente foca tanto na parte ruim? Você fica falando só do seu passado, por que não fala só de Jesus? Mas exatamente para poder mostrar o tanto do poder de Deus sobre a vida de alguém, quando Ele mostra miserável que éramos, né? Verdade, a podridão em que nós estávamos afundados, e quando eu revelo isso, eu falo assim, não é qualquer Deus que me tira desse lamaçal, é só o Deus Todo-Poderoso, não é isso? Nájila, muito obrigada pela sua presença, pelo seu testemunho, pela sua participação. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, te ungindo para poder fazer a palavra de Deus. Amém? Amém, querida. Bom, da mesma forma em que a gente às vezes procura conhecer mais da palavra, ou conhecer de qualquer outra coisa, para ter domínio e ser liberto daquilo, em 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte, o qual deseja, Deus aí no caso, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer nos revelar conhecimento para que a gente possa ser liberto e ser alcançado. Quando a gente se dispõe a fazer uma prova, um concurso, por exemplo, né, você quer saber qual que é a matéria que vai ser cobrada na prova, não é verdade? Para se preparar e de repente você está ali em condições de ser aprovado. E muitos até fazem simulados para poder querer antecipar as futuras dificuldades. Mas no mundo espiritual também há uma seleção. E para você poder saber como vai ser aprovada essa seleção, você precisa conhecer o conteúdo dessa prova. E o dono das vagas, que é Deus, prefere que todos sejam aprovados. E Ele tem vaga para todo mundo. Não vai ficar de fora, não. Basta você sendo justo, e Ele sendo um justo, um Deus justo na realidade, Ele sendo um Deus justo, Ele envia servos para te apresentar o conteúdo que vai ser cobrado na prova de seleção dos céus. E o conteúdo é a Bíblia. E é por isso que tem hora que tem gente que reclama assim, mas por todo lado que eu vou tem crente me cercando. Eu estou com birra desses crentes que não me dão sossego. Querida, essas pessoas que estão à sua volta foram enviadas pelo Senhor para te dar a instrução, para poder te informar, para te capacitar de conhecimento, porque é a palavra que liberta. Elas foram realmente conduzidas pelo Senhor para te cercar, para você ter a oportunidade de conhecer essa verdade e se libertar. Mas tudo isso que Deus faz tem o intuito de que você seja aprovado. Na nossa prova, então, celestial, faça um X, marque lá o X no item adorar e obedecer somente a um Deus. E conquiste essa vaga no céu, no reino de Deus, que Ele está te cercando de oportunidades de conhecimento para te abençoar. Que Deus te abençoe, que você seja instruído cada vez mais dessa palavra de Deus, do conhecimento da Bíblia, para se capacitar e ser aprovado. Bom, o Prova Viva já terminou. Eu espero você no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá.